Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Hoje, no 47º episódio, recebendo aqui no Instituto Matsustaden um amigo do Instituto, de longa data, Peter Michael Neufeld. Neufeld, seja muito bem-vindo ao Instituto. Muito obrigado por aceitar o convite para uma entrevista hoje conosco. Eu que agradeço, Maurício. É uma honra para nós participar, né, desse projeto, em nome da associação mantenedora, né, do Colégio Benjamin Constant. É um prazer ter essa conversa aqui com vocês e colaborar com esse projeto. Muito obrigado. E hoje, inclusive, no nosso 47º episódio, é a primeira vez que nós temos um entrevistado que vem acompanhado do Urso Benja. Nós conversaremos ao longo da entrevista sobre o Urso Benja, o símbolo dele, por que ele foi criado, mas dou as boas-vindas também ao Urso Benja aqui, a nossa entrevista de hoje. Peter Michael Neufeld é o presidente da Associação Escolar Benjamin Constant na cidade de São Paulo, querido Colégio Benjamin Constant na Vila Mariana. Você quer que eu te chame de Neufeld, de Peter? O que você prefere, Peter? No colégio me chamam pelos dois. Fica à vontade. Maravilha. Neufeld, eu atendo. Porque nós nos conhecemos, na verdade, como Peter e como Neufeld. Sim, né? Então, sim. Então vamos lá. Neufeld, o Colégio Benjamin Constant nasceu no dia 6 de janeiro de 1901, com o nome Deutsche Schule, Escola Alemã, Vila Mariana, fruto da iniciativa de um grupo de imigrantes alemães que queria oferecer aos seus filhos uma educação de qualidade ligada à cultura de origem, como aconteceu em tantas outras escolas de origem alemã. Você pode nos contar um pouco mais sobre a história do colégio, que, por sinal, esse ano completa 125 anos. Parabéns. Muito obrigado. Sim, é uma história vasta, né? É uma história longa e, como você mencionou, esse ano a gente celebra os 125 anos do colégio. É difícil de conseguir resumir tantos anos de história, né? Tantos acontecimentos em pouco tempo. Mas a gente tentou fazer um resumo disso e celebrar isso durante todo esse ano. Para isso, a gente teve algumas entregas, né, alguns registros históricos, né, dessa trajetória, e eu convido até para os ouvintes, né, desse vídeo que, se quiserem ter algumas informações mais precisas, que visitem o nosso site, o site do colégio, né, colégiobenjaminconstant.com.br. Lá nós temos um link, né, uma aba, que é o Centro de Memórias, onde a gente expõe um pouquinho mais detalhadamente essa história tão rica, né? Como você mencionou, a origem foi realmente, né, um grupo de imigrantes alemães que criaram essa escola, esse colégio para os seus filhos, né, para garantir uma educação de qualidade na época ali na Vila Mariana. Né? E desde então nós estamos lá no mesmo local, naquele quarteirão ali na Vila Mariana, na Rua Essa de Queiroz, com a Rua Domingos de Moraes. E com certeza, todos esses anos a escola cresceu bastante, não tanto territorialmente, mas em termos de estrutura, em termos de desenvolvimento da nossa proposta pedagógica, a gente evoluiu bastante. E, como eu falei, né, é difícil de citar ou de resumir isso de forma sucinta, né? Então, visitem lá o nosso Centro de Memórias. A gente tem ali uma linha do tempo, uma apresentação dividida por décadas, né, com os principais marcos, né, de cada década. Esse ano nós também, como você citou, né, nós lançamos esse nosso mascote, que te acompanha hoje. Que nos acompanha hoje. Interessante foi que esse mascote, para comemorar os 125 anos dessa história, foi desenvolvido pela própria comunidade, dos nossos alunos. Então, o ano passado, a gente
elaborou um concurso entre os nossos alunos, em que quem quisesse participar e criar uma proposta de um mascote podia se inscrever nesse concurso. E foi muito legal, foram mais de 300 desenhos e projetos apresentados. Que lindo. E os próprios alunos, os professores, os familiares fizeram uma votação e a gente chegou com 5 finalistas. E o Urso Benja foi o vencedor. Que bacana. Então ele faz parte dessa comemoração. Além disso, nós temos também a linha do tempo, que eu já citei, fotolivros, que são uma sequência, né, de documentos e de fotos da nossa história. Eles estão lá disponíveis para que vocês conheçam um pouco melhor dessa história. Muito bacana. Neufeld, o estado de São Paulo, no início do século XX, a cidade de São Paulo, ela chegou a ter 40 escolas de origem alemã. O estado de São Paulo, mais 24, foram mais de 64 escolas de origem alemã no estado de São Paulo. A gente vê com isso o peso que teve a imigração alemã para o estado. E com o Estado Novo, logicamente, o Brasil se lançando à Segunda Guerra com os aliados contra os alemães, muita coisa mudou. Inclusive o nome dessas escolas. Então, muitas escolas que se chamavam Deutsche Schule, e no caso da escola de vocês, Deutsche Schule Vila Mariana, ela recebeu um outro nome, que foi justamente o nome Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que foi um militar e político brasileiro, patrono do ensino brasileiro. Você sabe por que foi escolhido o nome do Benjamin Constant durante o Estado Novo para a Deutsche Schule Vila Mariana? Sim, esse foi um momento difícil, né, da trajetória do colégio. E isso que você descreveu não aconteceu só conosco, né? Exato. Várias instituições, clubes, escolas tiveram que fazer adaptações, né, num movimento na época que foi de um caráter nacionalista, né? Exato. Nacionalizar as instituições. E o Benjamin Constant, né, a Deutsche Schule zu Vila Mariana, acabou recebendo essa imposição por parte do governo. Então, os membros da associação, o corpo diretivo da escola não teve opção. Foi uma imposição realmente a escolha desse nome, né? E como você citou, Benjamin Constant é uma referência, né? Foi, na época, ainda é até hoje, participou ativamente, né, do movimento de proclamação da República. Sim. Ele foi um militar, ele foi um educador. Sim. É considerado por muitos até o primeiro ministro da educação da história da República. Então esse nome foi incorporado, né, à nossa operação como colégio e continuou até hoje. É interessante que algumas vezes na história recente a gente até discutiu de tentar mudar de novo esse nome ou voltar ao nosso nome original, né? E isso acabou não prosperando frente à história tão longa já, né, que a escola tem. Sim. E realmente hoje o nome até carinhoso que os nossos alunos adotam é o Benja, né? Benja. Então nós tivemos uma nova estruturação da nossa identidade visual, com o nosso logo e o nosso nome. Então a gente vai continuar sendo o Colégio Benjamin Constant, mas com a nossa origem na Deutsche Schule, Vila Mariana. Bacana. São realmente, essas raízes alemãs são muito importantes porque elas acabam diferenciando escolas como o Benjamin Constant, que é uma escola que preserva suas tradições, os seus valores, os seus princípios. E isso é muito bacana. Neufeld, o nosso programa se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, conversamos um pouco sobre o passado da escola, presente e futuro. Hoje o Benjamin é uma escola IB, International Baccalaureate. Parabéns, vocês oferecem lá o Diploma Program. Vocês participam da rede de escolas PASH do governo alemão, que é uma rede de 2.000 escolas no mundo, parceiras do governo alemão.
O Benja é uma escola associada da Unesco e oferece certificações em 3 idiomas: o alemão, o inglês e o espanhol. Como que o colégio concilia essa vocação internacional com a missão original de preservar a cultura alemã? Exatamente, Maurício. Essa missão que você cita é ao mesmo tempo um diferencial nosso Uhum. e o principal desafio agora presente e para o futuro. Ótimo. Para a comunidade da escola, incluindo a direção, o corpo docente e os membros, né, da mantenedora do colégio, esse diferencial é realmente um ponto que é fundamental para o nosso futuro. A gente acredita que a tradição não é uma contradição com a inovação. Perfeito, perfeito. Pelo contrário, essa tradição é a base para a nossa inovação. E a Perfeito. internacionalização, e com essa proposta, com essa filosofia do programa IB, Uhum. ele complementa exatamente essa nossa proposta. O ensino e as certificações das línguas que você citou Uhum. sempre foram um diferencial do Colégio Benjamin Constant, e hoje a gente amplia essa proposta com o programa do IB. Uhum. Então a gente acredita que isso vai abrir o leque também, as oportunidades para as nossas famílias, para os nossos alunos. Sem desprestigiar ou sem desvalorizar a nossa história, a nossa tradição, mesmo porque o alemão ele está inserido dentro do nosso programa do IB. Que bacana. Isso foi um ponto bastante trabalhado na implementação, né? E o programa IB ele permite essa customização, né, do nosso currículo, da nossa grade. Então a gente acredita e tem muita confiança que isso pode trazer muitos frutos. Neufeld, apenas como explanação para quem nos assiste, para quem nos ouve, o IB ele é uma certificação internacional, chama-se International Baccalaureate, uma certificação internacional que os estudantes de determinadas escolas, as chamadas IB World Schools, são em torno de 4.000 escolas no mundo, é uma certificação internacional que o estudante recebe com a possibilidade de estudar em várias universidades do mundo e inclusive no Brasil também, tendo em vista que nós já temos hoje, me corrija se eu estiver errado, em torno de 30 universidades brasileiras aceitando o IB como forma de acesso. E aí você citou um grande diferencial também, que é a possibilidade da inclusão do idioma alemão em um dos 6 grupos oferecidos pelo IB. E com isso você acaba formando um estudante, não apenas com a certificação do IB, mas com o domínio do idioma alemão também, possibilitando a eles estudarem na universidade alemã, né? Exatamente. Como eu falei, é um complemento, né, da nossa proposta, que a gente tem um histórico muito rico, né, de alunos que tinham interesse em estudar na Alemanha, em trabalhar na Alemanha. E o programa do Studienkolleg hoje ele permite esse caminho, né? E o IB, como você disse, né, o aluno que tiver essa certificação, ele vai poder escolher aonde ele vai estudar e complementar, às vezes, até com o caminho do Studienkolleg, né? Dependendo dos objetivos dele. Vamos falar um pouquinho dos números para que os nossos ouvintes e quem nos assiste consiga visualizar bem a estrutura atual do colégio, aonde ele fica, quantos alunos vocês atendem, como funciona a organização, se vocês vão desde a educação infantil até o ensino médio. Eu me lembro quando eu estive lá a última vez que o quarteirão é praticamente todo já do colégio, é isso mesmo? Quase, Maurício, quase. Como eu citei também no início, nas primeiras perguntas, né, o colégio ele está no mesmo local desde a sua fundação, naquele quarteirão ali da Vila Mariana. A gente teve uma expansão, a gente teve a modernização de alguns edifícios e esse processo continua, né? A gente teve recentemente a inauguração de uma nova edificação para o ensino médio. Que ótimo. Para os próximos 2 anos, a gente tem um novo projeto de uma nova edificação também, num terreno adquirido dentro do quarteirão, para a educação infantil. Então, a gente vai ter um
novo kindergarten. Ótimo, muito bom. Né, para a nossa comunidade. E a escola, nesse tempo todo, e apesar de todas essas extensões, ampliações, continua sendo, a gente fala assim, né, uma escola de bairro. Sim. Mas com uma identidade muito, muito forte, muito característica, com uma proposta muito bem estabelecida, com alguns diferenciais que realmente marcam, né, a nossa proposta. Sim. Como você citou, a gente oferece uma educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Até o médio. Uhum. Hoje a gente tem uma estrutura em torno de 1.100 alunos que a gente 1.100 atende alunos. Que bacana. nos 2 turnos, matutino e vespertino. Uhum. Cada segmento, né, tem a sua coordenação pedagógica. A gente tem uma direção pedagógica que coordena, né, todos esses segmentos. E acho que é isso, né? A gente tem uma proposta customizável também para os nossos alunos, com o período complementar. Então, para as famílias que precisam de um período integral, conseguem a extensão. Os alunos conseguem ficar no contraturno também na escola, muito com bom. atividades pedagógicas, auxílio, aulas de reforço e auxílio na lição de casa. Sim. A gente tem uma gama de cursos extracurriculares que são oferecidos também para fortalecer essa essência da nossa proposta. Que muitas famílias realmente procuram hoje uma escola pensando em preparar os seus filhos para as universidades. Isso. Passar no vestibular, ter uma boa nota no Enem. Então, a nossa proposta entrega, possibilita isso. Então, a gente se considera, né, uma escola conteudista, que prepara para o vestibular, mas com uma abordagem humanista. Perfeito. Né, e priorizando uma formação integral do aluno. Não é apenas o conteúdo que importa, né? Mas o desenvolvimento socioemocional, atividades esportivas, atividades artísticas. É um ambiente que a gente gosta muito de usar esse termo, né? Um ambiente familiar, em que as famílias, os alunos realmente têm uma extensão da sua casa ali, em que não são apenas um número dentro dessa escola. Então, esse é um resumo, assim, mais ou menos, da nossa proposta. Eu queria pegar um gancho das atividades extra-classe, que você acabou de citar, porque uma das marcas registradas do colégio é a viagem anual de estudos para a Alemanha, o estudo do meio. Como é que funciona essa viagem, esse intercâmbio? Quais são as expectativas dos alunos antes de embarcar? E o que mais costuma marcá-los na Alemanha quando eles voltam? Você tem alguma história que talvez ilustre bem esse impacto na vida dos jovens que vocês mandam para a Alemanha, para essa viagem? Sim. Essa viagem sempre foi um marco, né, da nossa proposta. Todo mês de julho, né, durante o verão, na Alemanha, a gente forma um grupo de alunos e leva eles para a Alemanha, né, com o intuito tanto pedagógico, de ter uma imersão, um curso de alemão, né, de aprimoramento da língua, mas também, além do pedagógico, uma proposta de imersão cultural e turística também. Sim. Então, os alunos e as famílias realmente criam expectativas muito grandes com essa viagem, porque aquilo que eles estudam na sala de aula sobre a história da Alemanha, sobre os marcos, né, geográficos, marcos turísticos que eles estudam nos livros, eles têm a oportunidade de vivenciar ao vivo lá na Alemanha. Sim. Então, isso é uma das coisas que os alunos falam bastante. Por exemplo, Berlim. Por exemplo, o Rio Reno, que eles estudam lá nos livros. Marcos turísticos, o Castelo de Neuschwanstein, a Zugspitze. Eles acabam vivenciando na prática. Então, né? eles conseguem vivenciar isso lá na prática. Então, isso é muito nítido perceber, né, como eles estão antes da viagem e como eles retornam. Sim. Porque são alunos de turmas diferentes e eles se juntam ali, são em torno de 20, 30 alunos. Às vezes a gente
formou grupos de 40 alunos que foram, Ah, e eles vão de um jeito e voltam completamente diferentes, impactados positivamente. positivamente com isso. E o que Então, mais impacta, quando vocês fazem as pesquisas, o que vocês mais têm de resposta aí do que realmente impactou neles quando eles foram para a Alemanha? uma das características, são várias Sim, características, né? São várias situações, mas uma coisa que eu destaco é a independência que os alunos desenvolvem lá na Alemanha. autonomia, Então, né? a autonomia, exatamente. É, É diferente aqui do Brasil, né? sim, Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos cuidados em relação à segurança, em sim, relação aos horários em que os nossos filhos, né, andam pela cidade, circulam, etc. sim. Lá, como normalmente a gente fica em cidades menores, a Sim. gente visita cidades grandes também, mas Os concentra os nas concentra nas menores. menores. Então, eles vivenciam um ambiente de segurança diferenciado. Sim, Como a gente se hospeda, na maioria das vezes, em albergues também, sim, eles têm que arrumar seu próprio quarto, eles sim. têm que, né, recolher a sua louça em que eles almoçaram e jantaram. Então, são pequenos detalhes Que transformam que o transformam jovem. eles. E eles voltam diferentes, Sim, eles voltam realmente impactados. E muitos deles decidem, após essa viagem, realmente que querem estudar na Alemanha. que bacana, que bacana. Puxa Isso é vida. muito legal. Neufeld, poderíamos passar aqui horas conversando sobre um tema tão fascinante que é a educação, a história das escolas alemãs, de raízes alemãs no Brasil. E queria inclusive te agradecer pela parceria do Colégio Benjamin Constant ao projeto do Instituto Matthew-Staden, ou aos projetos do Instituto Matthew-Staden, desenvolvidos ao longo desse ano, que são a produção de uma exposição no primeiro semestre, de um livro que será lançado no segundo semestre, onde o Benjamin Constant é um dos patrocinadores, sobre escolas brasileiras de raízes alemãs, vivências além do idioma. Te agradecer muito nesse sentido. Poderíamos explorar aqui horas conversando sobre esse tema, mas eu queria finalizar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua história pessoal. Neufeld, um sobrenome alemão, você também é descendente de imigrantes alemães, e a genealogia é justamente um dos focos aqui do Instituto Matthew-Staden. Nós temos o maior acervo sobre a imigração alemã para o Brasil da América Latina. E o objetivo dessas nossas entrevistas é criar registros também. Então, se você puder compartilhar um pouco da trajetória da sua família para quem nos assiste e quem nos ouve. Sim, realmente, eu concordo com você, Maurício. A gente poderia ficar horas aqui conversando, realmente, porque a minha história também é uma história sui generis. Precisaria de muito tempo para detalhar isso com precisão. Mas, realmente, a minha família é de origem alemã, tanto por parte de mãe como por parte de pai, e que migraram para a América do Sul, parte para o Paraguai, parte inclusive para o Canadá, na América do Norte, parte para o Brasil, por conta Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sim. E os meus pais, eles acabaram se encontrando, se conhecendo no Paraguai. Ah, que interessante. No Paraguai, Uhum. onde tem hoje, até hoje, né, tem muitas colônias alemãs lá. Sim. Eu sou de origem menonita, né, então é um grupo de alemães com uma profissão de fé. Sim. Na época, e eles hoje estão espalhados pelo mundo, e os meus antecedentes são dessa origem. Dessa origem. E para mim é uma honra, né, poder contar essa história. Eu carrego essa marca, inclusive hoje eu estou na Associação Escolar Benjamin Constant por conta da minha origem alemã. Sim. Né? O meu antecessor, o Sr. Stefan von Galen. Galen, quando eu matriculei a minha filha no Benjamin Constant, em 2012, após 2 anos, ele me convidou para fazer parte da associação. Sim. Eu não entendi muito bem na época o porquê, mas, obviamente, né, por eu ser de origem alemã, por ter o idioma alemão, e por eu ter procurado o Colégio Benjamin, né, por causa dessa característica, a gente acabou se conhecendo, eu integrei a associação.
E depois de alguns anos, né, devido a vários acontecimentos ali históricos, eu acabei me tornando o presidente, né, da associação, desde 2018. Que bacana. Há 8 anos já. Há 8 anos Parabéns. Puxa vida. já. Então, a minha descendência, né, hoje eu tenho, inclusive, familiares ainda que moram na Alemanha. Sim. Frequentemente eu estou na Alemanha. Aliás, até voltando um pouquinho, Maurício, se você me permite. Sim, lógico. Uma característica que a gente observa hoje na Alemanha e que eu uso como exemplo até como nossa missão como escola, né? Você citou a internacionalização, né? Sim. Hoje na Alemanha a gente vê que o país recebe muita gente de diferentes culturas, de diferentes origens e línguas e interage com eles. Exato. Né? Nossa proposta de internacionalização para os nossos alunos é parecido com isso. Sim. A gente sabe da nossa origem, Sim. a gente sabe, né, da importância da tradição, mas a gente também quer preparar o nosso aluno para o outro, para outras culturas, preparar ele para o mundo. Independentemente da sua origem, da sua raça, da sua religião, Exatamente. do seu gênero, que ele seja um cidadão preparado para o mundo. É isso aí. Então, a minha história é um pouco isso, né? Desde os meus familiares na Alemanha, depois no Paraguai, no Brasil. Eu tenho parentes no Canadá. Que bacana. Tenho parentes na Alemanha. Então, minha família é globalizada. Isso é muito bacana. É internacionalizada. Muito bom. Então, eu posso também vivenciar e praticar isso na nossa missão lá na escola, no colégio. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de todo o time do Benjamin. Eu vejo pela sua camisa que você carrega o Benjamin no coração, realmente, com a logomarca criada por 125 esse logo anos. comemorativo, inclusive, é uma das entregas também, né, dessa celebração. Parabéns. E ele ficou realmente muito bonito. Parabéns. E que venham os próximos 125 anos. Que venham os próximos 125 com a anos. parceria, né, do Instituto Martio Staden, do Colégio Porto Seguro. Muito obrigado. Os outros colégios alemães que a gente tem aqui em São Paulo. Então, somos entidades irmãs, então é uma alegria. Foi uma alegria tê-lo recebido hoje aqui, neste ano comemorativo dos 125 anos. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de todos os seus antecessores, parabéns à comunidade do Colégio Benjamin Constant, Benja, e muito feliz por você ter trazido hoje o Urso Benja para poder participar da entrevista conosco aqui. O Urso Benja fica aqui de presente para o Instituto. Muito obrigado, muito obrigado. Ele vai ganhar um lugar de destaque aqui, tenho certeza disso. Vai alegrar o dia a dia de vocês. Neufeld, obrigado por ter estado conosco. E para quem nos acompanhou no nosso 47º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Em breve, esteja conosco também em nosso 48º episódio, que será lançado no segundo semestre, onde entrevistaremos Flávio Holtschuh, presidente do Colégio Imperatriz Leopoldina da Zona Norte de São Paulo. Mas hoje eu lhe agradeço e me despeço então de você, Neufeld, por ter estado conosco. Parabéns. Muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigado.